Imagine-se acordando em uma manhã fria de novembro de 1923. Você abre a porta de casa e encontra no chão o jornal dobrado. A manchete grita que os preços dobraram novamente da noite para o dia. Você aperta o papel nas mãos e a sensação é de que aquele jornal vale mais do que todo o dinheiro que você carrega no bolso. Ao caminhar pela rua, um som peculiar domina a atmosfera. Estalos secos de papéis sendo rasgados, notas ao vento, batendo contra os muros como folhas mortas. Pessoas passam correndo, algumas empurrando carrinhos de mão abarrotados de cédulas. Elas não são ricas, estão desesperadas, precisam daquelas montanhas de papel para comprar um único pedaço de pão. Você vê uma mulher tentando pagar por ovos com uma pilha imensa de notas. O vendedor olha, balança a cabeça com um cansaço infinito e ali mesmo apaga e risca o preço na lousa, substituindo-o por outro, maior. O valor que você leu minutos antes já se tornou história. Seu estômago embrulha, não por fome, mas por uma náusea existencial, a certeza de que algo fundamental no mundo quebra. Ao entrar numa padaria, o cheiro de pão fresco, que deveria ser um consolo, só aumenta a angústia. O padeiro tem o rosto marcado pela exaustão, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ele anuncia, sem olhar para ninguém, que o preço do pão subiu enquanto você esperava na fila. Um homem atrás de você resmunga baixo, dizendo que recebeu o salário pela manhã e que, à tarde, aquele dinheiro já não paga nem o seu almoço. Você tenta imaginar como seria viver nesta roda viva, mas o esforço é inútil. Isso já não é um exercício de imaginação, é a realidade crua de milhões de alemães. Suas economias, o fruto de uma vida de trabalho, o futuro que você planejou para seus filhos, tudo está se dissolvendo, evaporando entre seus dedos mais rápido do que a mente pode processar. O dinheiro perdeu sua alma, seu valor, e se tornou apenas papel pintado. Enquanto volta para casa, a cidade é um cenário de absurdos. Crianças brincam na calçada, empinando aviõezinhos feitos de notas de marcos. Elas não são herdeiras de fortunas. As cédulas são literalmente mais baratas que o papel de embrulho comum. Você passa por um homem ajoelhado diante de uma pequena fogueira na calçada, alimentando as chamas com maços de dinheiro. Não é um ato de protesto ou loucura, mas de pura racionalidade perversa. Queimar aquelas notas é mais barato do que comprar lenha. Esse é o novo mundo. A moeda que deveria ser a âncora da sociedade, a garantia de troca e de futuro, falhou por completo. Ela não compra segurança, não compra dignidade, não compra nada que dure mais do que o tempo de uma caminhada até a loja mais próxima. E a cada passo que você dá pelas ruas de Berlim, a sensação é a de estar preso em um pesadelo coletivo do qual ninguém sabe como acordar. Mas eis a verdade mais aterradora. Aquilo não era o fundo do poço. Aquele caos aparentemente máximo era, na realidade, apenas o começo. Muitos ainda acreditavam que se tratava de uma turbulência passageira, um ajuste doloroso, mas temporário. Os jornais, sob controle ou por ingenuidade, publicavam editoriais garantindo que a maré iria baixar. Os políticos, nos seus palanques, discursavam sobre resiliência e controle. Os chamados especialistas defendiam que imprimir mais dinheiro era uma solução pragmática para um problema de curto prazo. E assim, uma negação coletiva se instalou, um desejo profundo de acreditar que isso vai passar. Mas os sinais de alerta, esses eram impossíveis de ignorar para quem quisesse ver. Comerciantes com as mãos trêmulas trocavam as etiquetas de preço não a cada dia, mas a cada hora. Trabalhadores recebiam seus salários em intervalos de poucas horas, saíam correndo da fábrica e investiam aquele papel em qualquer bem tangível, comida, sabão, carvão, antes que ele se transformasse em pó. As filas, sempre as filas, não eram mais apenas de esperança, mas de uma tensão silenciosa e espessa. As pessoas sentiam no ar que algo estava muito errado, mas poucas conseguiam enxergar a dimensão do abismo que se abria. A tempestade perfeita já havia começado e seus ventos eram soprados por decisões tomadas anos antes. Os alicerces desse colapso foram assentados muito antes de 1923. Tudo começou com a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Alemão, apostando em uma vitória rápida, decidiu financiar o conflito colossal não com impostos, mas com a máquina de imprimir dinheiro. Era um cheque sem fundos, uma dívida colossal empurrada para o futuro. A derrota trouxe consigo o Tratado de Versalhes, com suas reparações de guerra astronômicas e humilhantes, um fardo financeiro calculado para estrangular a nação por gerações. E quando a Alemanha, já de joelhos, não conseguiu cumprir os pagamentos, a resposta da França foi ocupar o coração industrial do país, o Vale do Ruhr. Essa ocupação paralisou a produção de carvão e aço, as artérias da economia alemã. Diante da paralisia e da necessidade de continuar pagando trabalhadores e despesas, o governo da República de Weimar encontrou sua única e catastrófica saída: acelerar ainda mais as impressoras. Rolos e mais rolos de papel saíam das máquinas,
carimbados com números que se tornavam cada vez mais surrealistas, zeros e mais zeros que não representavam riqueza, mas a velocidade de sua destruição. Era um ato de desespero que apenas alimentava o incêndio. Para o cidadão comum, porém, era apenas mais um dia difícil. A engrenagem da destruição já estava em movimento máximo, mas a maioria ainda vivia como se o pior já tivesse passado. A verdade, no entanto, é que o pior ainda estava por vir, e seu arquiteto já estava no comando, convencido de que estava salvando a pátria. No centro desse turbilhão financeiro, à sombra do colapso, estava um homem que se tornaria o rosto trágico dessa catástrofe, Rudolf Havenstein, presidente do Reichsbank. Havenstein não era um vilão caricato, movido por ganância ou malícia. Era um burocrata de carreira, um patriota profundamente convencido de que cumpria seu dever para salvar a Alemanha. Formado em direito, de aparência severa, com seu característico topete e seus óculos redondos, ele era a própria imagem da autoridade e da tradição prussiana. E foi justamente essa lealdade inflexível ao Estado e sua crença nos mecanismos tradicionais que o levaram a cometer o erro definitivo. Em sua mente, a solução para a falta de dinheiro era a mais óbvia e direta: produzir mais dinheiro. Sob seu comando, o Reichsbank se transformou em uma fábrica de papel incontrolável, operando dia e noite para alimentar a fogueira da hiperinflação. Ravensben personificava a tragédia clássica, um homem cujas qualidades, dever, disciplina e lealdade, em um contexto de normalidade seriam virtudes, tornaram-se naquela realidade distorcida a causa da ruína de milhões. A espiral acelerou-se de forma violenta e surreal. A economia deixou de ser um sistema baseado em produção e poupança para se tornar um cassino macabro, onde a única regra era se livrar do dinheiro o mais rápido possível. Salários eram pagos em sacos e os trabalhadores tinham que correr, muitas vezes acompanhados por familiares com carrinhos de mão, para fazer as compras do mês antes que as lojas atualizassem os preços pela segunda vez na mesma tarde. Famílias que haviam vivido vidas confortáveis e poupado por décadas se viram da noite para o dia reduzidas à pobreza absoluta. Cadernetas de poupança tornaram-se pedaços de papel inúteis. Seguros de vida não valiam o papel em que foram escritos. A classe média, o esteio da sociedade alemã, foi aniquilada. A prudência foi punida com a miséria, enquanto a especulação desenfreada, por um breve momento, parecia ser o único caminho. O caos monetário corroeu os laços sociais mais básicos, a confiança. Amigos desconfiavam de amigos em negociações, casamentos se faziam sob o peso da dívida e do desespero, e uma geração aprendeu que o trabalho honesto poderia ser reduzido a nada por um decreto invisível. O ponto de ruptura final não foi apenas econômico, foi político e social. Quando a moeda morre, a fé no sistema que a criou morre junto. A República de Weimar, jovem e frágil, viu sua legitimidade ser queimada junto com as notas de marco. No vácuo de autoridade e esperança que se seguiu, demagogos e extremistas de todos os lados encontraram um terreno fértil. Eles ofereciam soluções simples para problemas complexos, bodes expiatórios para a raiva popular e a promessa de ordem no meio do caos. Foi nesse caldeirão de humilhação nacional, pobreza e descrença na democracia que uma voz radical, que pregava vingança e renovação nacional através do ódio, começou a ganhar uma audiência catastrófica. A semente do nacional-socialismo foi plantada e regada com as cinzas do marco alemão. A lição era clara: o colapso da economia de uma nação pode ser o prelúdio do colapso da sua civilização. A solução, quando finalmente veio, foi tão drástica quanto o problema. Em novembro de 1923, um novo banco foi criado e uma nova moeda, o Rentenmark, foi introduzida. Sua base não era um ouro, que o país não tinha, mas uma hipoteca fictícia sobre todas as terras e indústrias da Alemanha. Era um ato de pura fé, um truque contábil que milagrosamente funcionou. A inflação parou quase que da noite para o dia, porque as pessoas, exaustas do pesadelo, quiseram acreditar. O alívio foi palpável, mas profundamente amargo. A ferida havia sido estancada, mas a cicatriz permaneceria para sempre. Uma desconfiança profunda em relação ao Estado, as instituições financeiras e a moeda fiduciária se enraizou na psique alemã. A experiência traumática da hiperinflação criou um trauma coletivo, um medo visceral da instabilidade que seria explorado nas décadas seguintes. A crise foi resolvida, mas o terreno para a próxima, e muito pior, catástrofe, havia sido adubado. E assim, voltamos ao nosso ponto de partida. Você, naquela manhã fria de 1923, sentindo o mundo desmoronar. A história não se repete literalmente, mas seus ecos são assustadoramente
assustadoramente familiares. Ela não surge do nada, é sempre precedida por avisos, por más decisões justificadas pelo pânico ou pela ideologia, pela impressão de que podemos quebrar as regras fundamentais da economia sem consequências. O colapso do Reichsbank nos ensina que quando o dinheiro perde seu valor, é a própria noção de valor, do trabalho, da poupança, da verdade e da dignidade humana, que começa a se desintegrar. A pergunta que fica, ecoando desde o passado, é: estamos ouvindo os sinais em nosso próprio tempo?